Olá, tudo bem? Eu sou o professor André, de Literatura, aqui da Oficina do Estudante, e venho mais uma vez dar uma dica, obviamente, de literatura, dessa vez para falar de alguns aspectos gerais sobre como estudar essa disciplina, como estudar mais especificamente História Literária. É muito comum que os estudantes, em nível médio ou no cursinho, sintam algumas dúvidas a respeito do que priorizar na hora de estudar literatura. Quando eu falo em prioridades, é óbvio que a gente não pode levar em consideração toda aquela gama de informações que é ensinada desde a literatura medieval, dos tempos do trovadorismo, até o período contemporâneo ou pós-contemporâneo, como muito se costuma dizer. Muito bem, quando você for fazer o seu fichamento, suas datas, a colocação dos nomes mais importantes do que lembrar para estudar literatura, é importante você levar em conta alguns aspectos. Por exemplo, os vestibulares pouco cobram, ou mesmo nada cobram, relações de datas específicas, como a perguntar, por exemplo, quando foi publicada determinada obra, quando nasceu determinado autor. Isso é muito pouco levado em conta. Você deve priorizar, num primeiro momento, a análise específica do texto, sem levar em conta, de modo imediato, a data exata. Ora, é óbvio que algumas coisas, porém, você deve levar em conta quando eu falo de periodização literária. Por exemplo, é absolutamente fundamental saber que a obra de Luís de Camões corresponde ao século XVI em Portugal, no período cultural do Renascimento e, portanto, no período literário do Classicismo. Da mesma forma, o século XIX compreende a produção das obras românticas num primeiro momento, para depois haver uma transição para o período realista, naturalista, na prosa, parnasiano e simbolista, na poesia e assim por diante. Não é necessário, por exemplo, que você guarde a data de 1893 como a data inaugural do simbolismo no Brasil, mas é fundamental você saber que essa estética predominou entre nós no finalzinho do século XIX, influenciando parte da produção que se faria logo depois, até o início do século XX, dada a sua experimentação formal. Muito bem, quando eu levo em conta essa parte da periodização literária, eu me pergunto, o que eu posso ou o que eu devo priorizar a respeito disso? Ora, num primeiro momento, certas datas fundamentais. Por exemplo, é relativamente importante eu saber que o romantismo no Brasil teve o seu início oficial em 1836, com a publicação da primeira edição do volume Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, ainda que esta não seja a principal obra do movimento romântico entre nós. Ela foi, no entanto, a pioneira. Levando em conta essa data, eu tenho que observar o seguinte: eu tenho ali uma proximidade histórica muito grande do período de independência do Brasil, ocorrido em 1822. 1822, 1836, você leva em conta, então, os fatos históricos que influenciaram o início do movimento romântico no Brasil. Num primeiro momento, o que vem à mente? O nacionalismo, a exacerbação do lirismo, a emotividade do eu lírico. Então, você vai ligar o período de publicação de uma obra aos fatos históricos ligados a esse momento. Num segundo momento, eu levo em conta também aspectos biográficos do autor, embora isto não seja determinante para a análise de uma obra literária. Um exemplo muito comum: a obra do grande poeta simbolista Cruz e Souza, de certo modo, é muito ligada à sua sofrida biografia. Então, convém conhecer um pouquinho a biografia, a história de vida dos autores, dos grandes autores, para relacioná-los à produção da sua obra, especialmente se se trata de poesia lírica. Mas estes dois pontos ainda não são os fundamentais. Eu coloco em primeiro lugar esse terceiro e, curiosamente, último item que eu coloco aqui na nossa análise: a análise do texto literário em si. Especialmente se você pegar as segundas fases dos grandes vestibulares, você vai perceber que eu tenho nos enunciados fragmentos de texto. E eu tenho uma cobrança daquilo que aqueles fragmentos de texto dizem. Essa cobrança dificilmente vai dizer respeito à biografia do autor ou à data em que aquela obra foi publicada. Observe sempre, em primeiro lugar,
as escolhas sintáticas e as escolhas de vocabulário, as escolhas vocabulares daquela obra em questão. Por exemplo, se eu estou fazendo análise de uma obra do período romântico, é pertinente tentar observar o uso, o emprego dos chamados adjetivos expressivos no texto e também dos adjetivos descritivos. Todos se lembram, ou pelo menos devem se lembrar, se recordar, de uma famosa passagem de Iracema, de José de Alencar, em que se diz: verdes mares bravios da minha terra natal. Volta ao vídeo e observa a quantidade de adjetivos que eu tenho só nesse pequeno segmento de enunciado. Verdes mares bravios da minha terra natal. O que eu tenho aí é a colocação de um excesso de adjetivos para reforçar um elogio da natureza, o que é típico do movimento romântico. E é óbvio que a biografia do autor dessa obra, José de Alencar, pouco diz respeito a essa criação literária, certo? Muito menos a colocação da data de publicação de Iracema, que é 1865. Isso pouco importa. O importante é você observar o que diz aquele determinado fragmento de texto. Escolhas sintáticas do autor. Isso deve ser levado em conta principalmente quando eu falo de poesia. Pensa, por exemplo, no primeiro momento modernista entre nós, em que eu tenho, pela influência das vanguardas europeias, a quebra sintática tradicional da frase. Imagina, portanto, lá uma questão que leva em conta um poema de Oswald de Andrade, poeta, escritor, muito importante da nossa primeira geração modernista. Você vai tentar observar a ausência de pontuação, ou uma pontuação irregular, debochada, diferente, o que indica o pertencimento daquele autor a determinado período literário. Muito bem, fica então essa dica aqui por hoje, levando em conta principalmente esse último aspecto. As escolhas do texto. Priorize o texto em si. Leia o texto sempre com calma, com atenção. Aí, em seguida, tente relacioná-lo ao período literário a que pertence, levando em conta especialmente o uso que o autor faz da palavra. É isso aí, pessoal. Bom trabalho e bons estudos.